Amigos, vocês gostam de reviews fantasticamente bem elaborados e feitos com carinho, né? O vídeo que eu vou apresentar para vocês hoje é exatamente isso. Fica aqui só mais alguns segundos antes de começar para que eu possa te explicar uma coisa rapidinho. O Fred, quem fez esse review, é um canal menor sobre Nintendo, e as análises que ele faz no canal dele são tão lindas que chega a dar raiva. Você vai se arrepiar ouvindo ele explicar sobre como o Majora's Mask faz para ser um jogo tão aterrorizante. Vocês sabem que eu gosto de apresentar a vocês outros canais de Nintendo que valem a pena seguir, mas que são muitas vezes pequenos e onde cada vídeo é feito com muito carinho. Então eu peço de coração que depois de verem esse vídeo aqui, vocês cheguem lá no vídeo original e prestigiem também com um comentário. E mais importante, se inscrevam lá, porque esse tipo de conteúdo precisa ser incentivado, mesmo que você não tenha tempo de ver tudo agora. O link vai estar na descrição. Então, dito isso, com vocês, uma produção canal do Fred, Contos Acabados, o assombro em The Legend of Zelda Majora's Mask. E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, assim como tu vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo. Cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indivisivelmente pequeno e de grande em tua vida há de te retornar. E tudo na mesma ordem e sequência, e do mesmo modo, esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo, este instante e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez, e tu com ela, poeirinha da poeira. A Gaia Ciência, de Friedrich Nietzsche. Stand its power. A música de abertura de Majora's Mask começa como uma melodia melancólica, mas feliz. Esses dedilhados começam a ser acobertados por uma aura sombria que rapidamente transforma o tema do jogo em algo tenebroso. Um trecho dessa música antecipa muito bem toda a atmosfera desse jogo e o que ele tem para oferecer até aqui. Com certeza, durante toda a jornada, uma estranheza vai parar na música, nos personagens e nas temáticas tratadas. Este jogo, ao contrário do seu antecessor, é muito mais intimista e, por mais sutil que seja, ele é sobre relacionamentos, sobre histeria e principalmente sobre a morte, ou melhor, sobre perdas. Aqui a premissa é simples. Ao partir numa aventura solitária atrás de sua amiga do jogo anterior, a fada Nave, Link acaba sendo levado à Terra de Termina, uma espécie de Hyrule de um universo alternativo. Lá, o mundo está para ser destruído por uma lua que está se aproximando da Terra, e são apenas 3 dias o tempo que você tem para impedir que essa catástrofe natural aconteça. É lógico que a mecânica da viagem no tempo, presente no Ocarina of Time, está presente aqui também. Eu diria inclusive que essa mecânica de viagem no tempo é muito mais importante e bem trabalhada aqui, já que sempre antes do mundo ser destruído por essa lua, você pode voltar ao início do primeiro dia
e reviver tudo novamente. O fato de você voltar no tempo sempre não faz somente com que você viva seus dias repetidamente até conseguir sair desse ciclo, mas faz com que você observe a rotina dos personagens que habitam aquele mundo. E durante muito tempo, Majora's Mask conseguiu seu jogo com a rotina dos personagens coadjuvantes mais viva e mais realística, fazendo aquela cidade, Clock Town, ser realmente verossimilhante. E não porque os gráficos são realísticos ou as animações são complexas, afinal estamos falando de um jogo do Nintendo 64, mas porque o texto e o arco narrativo atrelado a esses coadjuvantes são carregados de emoção. Apesar de hoje em dia eu adorar esse jogo, eu não me sentia desse jeito quando ele foi lançado. Logo após jogar Ocarina of Time há muito tempo, quando eu ainda era o pequeno Fred, Majora's Mask ainda era Zelda pra mim, mas era mais difícil, mais burocrático e já não me soava tão aventuresco do modo como eu estava acostumado. Mas hoje, apesar de reconhecer os defeitos desse jogo, é quase como se suas falhas estivessem ali complementando o que ele é, contribuindo para a sua totalidade e sendo um jogo com muito mais coração do que a maioria dos jogos daquela época, talvez mais que a maioria dos jogos de hoje em dia também. E o motivo dessa obra parecer ser viva e possuir um coração é mais uma vez aquela já citada inúmeras vezes aqui no canal, a atmosfera. Nesse caso, eu acho que a atmosfera pode ser substituída pela palavra assombro. E o fato de Majora's Mask ser tão diferente de Ocarina of Time, principalmente de uma forma tão sutil, acabou gerando muita curiosidade em fãs da série, que criaram muitas teorias, creepypastas e fanfics, como a de que Termina Field, o mundo onde se passa o jogo, é na verdade uma representação simbólica do purgatório, onde todos aqueles personagens que estão ali, inclusive o Link, estão mortos. Por isso os personagens de Majora's Mask são os mesmos do Ocarina of Time, segundo esta interpretação. Confesso que eu acho todas essas teorias não oficiais muito interessantes. Todas elas só comprovam que é como se o jogo tivesse vida e se sustentassem por si só, gerando automaticamente essas histórias e contribuindo com a criação da mitologia em volta da obra. Mas como essa atmosfera, ou melhor, como esse assombro é criado em Majora's Mask? Eu diria que os principais elementos que contribuem para a estranheza desse jogo são a ambientação, a música e os personagens. Majora's Mask se sustenta como um jogo mais compacto, e ao invés dele possuir cerca de 8 a 10 calabouços como nos jogos anteriores, aqui possui apenas 4. São 4 dungeons que se sustentam muito mais no que deve ser feito até chegar até elas, do que o que deve ser feito dentro delas, propriamente dito. Desse modo, a ambientação desse jogo se foca muito mais em ambientes externos e focados em outros personagens do que em ambientes internos. O modo como Link chega em Termina Field é uma clara alusão à história Alice em um País das Maravilhas, já que em ambas as histórias, os protagonistas caem sem querer em um buraco que os leva para um mundo onde as leis mundanas não parecem funcionar muito bem. Com certeza, este é um fator que contribui muito para o assombro causado no jogador, essa sensação de estar sempre vulnerável, rodeado de ambientes estranhos. E é claro que o fato de ter uma lua gigantesca se aproximando da Terra a cada minuto que se passa no jogo aumenta essa ansiedade no jogador. Esta lua tem uma face assustadora e parece estar o tempo inteiro te observando. Musicalmente falando, acho que este é um dos pontos onde Majora's Mask mais brilha. Apesar de termos aqui diversas músicas já conhecidas dos jogos anteriores, elas estão sempre remixadas de um modo a ter uma identidade do jogo. A música intitulada Termina Field é uma variação do tema da franquia, mas levemente acelerada e mais ameaçadora também. Mesmo assim,
várias músicas novas foram feitas para o jogo, e todas elas buscando essa identidade mais melancólica e assustadora que se reflete na história e na identidade do jogo. Song of Healing, tema frequente, é lembrada por trazer esse sentimento melancólico em quem a ouve. Mas são os personagens, pra mim, os grandes responsáveis por gerar essa estranheza, porque ao contrário do que se espera de um jogo da franquia, este aqui não é sobre a main quest, ou a jornada principal, onde você tem que derrotar o Skull Kid e impedir que a lua destrua o mundo. Na verdade, esse jogo é sobre as side quests, onde todas elas envolvem completar objetivos para os coadjuvantes enquanto entende os seus arcos narrativos. E num período específico de 3 dias que se repetem incessantemente, você acompanha a rotina diária desses personagens e percebe que eles são de fato bem construídos, bem escritos. Todos têm problemas, todos querem alguma coisa, e isso é impressionante. Aqui esses personagens coadjuvantes têm emoções muito mais complexas do que simplesmente alegria, tristeza ou medo. Esses personagens aqui claramente demonstram melancolia, depressão, saudades, nostalgia e muitos desses sentimentos motivados por perdas. Um pai que perdeu um filho, um Zora que não verá seus filhos nascer. Uma Zora que está sofrendo de depressão depois do desaparecimento dos seus filhos. Uma criança que está a ponto de perder seu pai para uma doença grave. Até o, entre aspas, vilão do jogo, o Skull Kid, na posse da máscara de Majora, tem uma história muito mais complexa e tocante do que qualquer história já contada sobre o Ganon em algum outro jogo da franquia. Aqui o vilão não necessariamente é maldoso, ele demonstra sentimentos verdadeiros, inclusive tem um arco narrativo muito bem construído, sempre sendo levado pela máscara a cometer os atos que ele comete no jogo. Skull Kid é o principal antagonista da maior parte de Majora's Mask, sendo aparentemente o responsável pela série de distúrbios e desastres que atormentaram Termina Field, procurando destruir a Terra inteira, tirando a Lua de sua órbita e enviá-la em rota de colisão com o mundo. E mais importante, todos nesse jogo estão sofrendo de algum modo com a chegada profetizada do fim do mundo. Existe um momento no jogo que é um dos mais carregados emocionalmente, onde você vai se encontrar com o fantasma de um Goron chamado Darmani, que era um herói do seu povo. Ele morreu tentando salvar o seu povo de uma nevasca que estava destruindo o seu reino. E o arco narrativo desse personagem envolve você poupá-lo da dor que ele está sentindo por não poder descansar e ser obrigado a ficar vagando eternamente como um espírito. E no momento em que Link toca a música certa com a Ocarina do Tempo, você consegue fazê-lo descansar. Nessa parte do jogo, Link obtém a máscara que o transforma em Goron e o deixa com a aparência do Darmani. Então você consegue retornar para o reino dos Gorons como um herói, salvando esse povo da nevada e mantendo a sua raça viva, coisa que o Darmani não tinha conseguido fazer. E só assim você consegue libertar a alma dele e deixá-lo em paz. Várias situações assim são postas ao jogador em Majora's Mask, situações que te obrigam frequentemente a lidar com a morte, de vários pontos de vista diferentes. Existe também a figura do vendedor de máscaras, que este sim é um personagem que está sempre presente na trama, mas parece ser o único que não está sofrendo com tudo isso, causando mais uma vez um sentimento de estranheza. Nos primeiros 2 dias, a maioria dos personagens está ignorando o fato de que uma lua gigantesca está se aproximando da Terra e vai acabar com tudo. Eles seguem sua vida normalmente e continuam suas rotinas naquela cidade. Mas no 3º dia, você percebe através do diálogo desses personagens que alguns estão desesperados e tentam fugir, outros simplesmente aceitam e esperam o fim. De vista mais mecânico, eu adoro os chefões desse jogo. E justamente por eles se concentrarem apenas em 4 dungeons, os desenvolvedores tiveram a oportunidade de fazer cada um deles bem únicos e focados nas principais máscaras que o Link carrega. Eu não falei até aqui,
mas principalmente na época em que o jogo foi lançado, uma das mecânicas mais incríveis desse jogo era de você utilizar as máscaras de Deku, Goron ou Zora e poder transformar a aparência e o status do Link no jogo. Destaque para o touro gigante que você enfrenta na forma de Goron, numa espécie de corrida em círculos. Essa com certeza é uma das melhores batalhas contra um chefe de toda a sua saga. E é claro que um dos momentos mais marcantes do jogo, mas ao mesmo tempo mais assustadores, é quando você finalmente entra na grande lua que sempre esteve te acompanhando durante toda a jornada. Ali dentro é de fato como um paraíso, mas tudo parece meio falso, meio superficial. Quando você está indo rumo ao último chefão de qualquer jogo, principalmente da franquia Zelda, espera-se que você visite um local destruído, habitado por monstros, habitado por muitas ameaças, mas aqui é diferente, você entra no que parece ser um paraíso habitado por crianças. É lá que você vai batalhar contra a máscara de Majora, propriamente dita, encarnada em várias formas. Ali no centro de tudo, uma árvore onde se encontram crianças com as máscaras dos 4 chefões que você já havia enfrentado. E a 5ª criança com a máscara de Majora, que você vai enfrentar ali naquele momento. Um outro aspecto que me chama a atenção para esse jogo é o fato de que você vai falhar. Várias vezes você vai chegar no 3º dia e perceber que não dá para continuar dali. Você vai ter que recomeçar. Mecanicamente, ao recomeçar a jornada voltando ao 1º dia, você vai perder todos os seus itens. Mas mesmo com essa punição, você vai perceber que vale a pena voltar no tempo. Vale voltar para o início e começar tudo de novo. A diferença é que cada vez que você volta, a sua mentalidade enquanto jogador está diferente e você está mais preparado para continuar. É claro que essa é uma interpretação romântica. É claro que durante o jogo, muitas vezes esse vai e vem da viagem no tempo é encarado com tédio e desmotivação. Mas mesmo que de modo inconsciente, você está recebendo esta mensagem no mínimo diferente do que a maioria dos outros jogos faz por aí. Majora's Mask é um jogo relativamente pouco comentado entre os presentes na franquia Zelda, mas é um dos mais diferentes e talvez o mais especial. E o que faz Majora's Mask tão especial, apesar de seus defeitos, é a soma de todas as suas partes, a mecânica de viagem no tempo, a estranheza de um mundo esquisito, a melancolia e tristeza dos personagens reforçando o tema sobre perda do jogo, as máscaras que trazem muita variedade mecânica e narrativa, e a música, sempre presente onde quer que você vá, em qualquer um dos cantos de Termina Field. Nossa, fala sério, hein? Que produção, cara, muito bom. Vocês achavam que só o Nintendo Fan escrevia umas reviews muito boas assim? O Fred faz isso e ainda tem um pouco de tom literário, cara. É muito legal, o cara é muito inteligente. E eu queria agradecer muito também o canal Os Super Marios por ter me apresentado o canal do Fred. Eu vou deixar o link do canal Os Super Marios também na descrição. E eu já maratonei os vídeos do Fred, assisti vários, muito bom. E eu queria pedir mesmo para que vocês cheguem lá, deixem um comentário no vídeo original, se inscrevam lá e ativem o sininho também, porque a frequência de vídeo deles é um pouco menor do que a frequência de vídeos aqui no meu canal. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. No final do vídeo tem um pequeno bônus pra vocês. Uma vez, muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês cheguem lá no Fred agora e cheguem falando pra ele, ó, assisti lá, vindo com ele, curtiu o seu conteúdo. E depois vocês digam aí pra mim o que vocês acham do conteúdo que eu recomendo pra vocês aqui no meu canal, além do meu próprio conteúdo. Beleza? Então a gente conversa aqui nos comentários, um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e eu vejo vocês da próxima vez. Valeu! E aí, pessoal do canal Coelho no Japão, tudo bom? Eu queria primeiro agradecer ao Coelho pela oportunidade de postar um vídeo meu no canal dele, e vai ter vídeo dele também no meu canal, então a gente está fazendo essa parceria, e queria agradecer a todos vocês também pela oportunidade. Conheçam o meu canal Contos Acabados, o link provavelmente vai estar aí na descrição, e eu posto vários vídeos sobre jogos, sobre cultura, sobre cinema também, inclusive misturado com filosofia, em formato de vídeo ensaio, vlog, então convido vocês a conhecerem o Contos Acabados, e agradeço de novo por assistirem esse vídeo aqui. Então, aguardem por mais novidades, porque em breve vamos ter vídeos novos, eu e o Coelho também, nos dois canais.